Shavua Tov, boa semana, Agitevor. Será que tem algum espanholito que vê a gente? Buena semana. Shavua, deixa os espanholitos para lá. Shavua Tov, Shavua Tov. Shavua Tov para você. Muito obrigado que você está aqui comigo. Que alegria, que bom. E eu vou já te falar que a gente vai ter uma live muito legal, muito profunda. Tenho certeza que você vai gostar muito. E eu já quero ir direto ao ponto. Uma das coisas super fascinantes que tem é o rei Davi, tá? Uma das personagens fascinantes. O Talmud, dentro de tantas coisas que ele conta sobre o rei Davi, o Melech David, ele conta sobre um pedido especial que ele fez a Deus. E depois vem todo o desenrolar da história até o final. Hoje você vai ficar de queixo caído. Vamos lá? Juntos? Vamos nessa, tá? Eu vou utilizar aqui o Talmud, tá? O tratado de Masechet Shabbat, na página Lamed, página 30. Tá? A gente sempre no contraste usa, né, as fontes. Para mim é muito importante, está aqui, olha aqui o Talmud, vocês vão vendo, está aqui em aramaico. Então vamos lá. Diz o Talmud assim, tá? Ele se baseia no começo num versículo dos Salmos, tá? Salmo 39, que diz assim. Pergunta o Talmud, a Gemara e Talmud, sabe qual a diferença de Gemara e Talmud? A diferença é que é a mesma coisa. Tá? Então vamos lá. O que é isso que está escrito nos Salmos? Pergunta a Gemara. Rodieini Hashem Kitzi. Deus, me faça conhecer o meu final. Omidat Yamai Mahi. E diga para mim o cálculo dos dias que eu vou ter. Edeama Mechadel Ani. E diz quando é que eu vou parar. Difícil de entender um pouquinho, né? Então vamos lá. Amar David lifnei HaKadosh Baruch Hu. Disse David, o rei David, perante o eterno bendito seja, tá? HaKadosh é o santo, bendito seja, tá? A gente é interessante que realmente a gente em hebraico moderno e na Gemara, a gente muitas vezes em vez de Hashem, a gente usa a expressão HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh, o santo, Baruch Hu, bendito é ele, tá? Isso é literal, tá? Então veio Davi e falou com Deus. Ele falou assim, isso é um pedido que ele fez para Deus, tá? Salmo 39. Ribono shel olam, Senhor do universo, Rodieini Hashem Kitzi, por favor, deixa eu conhecer o meu final. O que quer dizer isso? Aqui não é o final. O que quer dizer isso? É o que vai acontecer comigo na minha vida. Como será o amanhã? A gente já contou isso uma vez, tá? Ele pede a Deus, quais são os grandes acontecimentos importantes que vão acontecer na minha vida para eu estar preparado para eles? Essa foi a primeira pergunta que fez o rei Davi a Deus. Respondeu Deus... Amarlo, Deus falou para ele, Gzerai melefanai, eu tenho um decreto que eu criei, né? Deus criou, que não se conta para uma pessoa o que vai acontecer. Tá? Não conta para uma pessoa de carne e osso o que vai acontecer. Então Davi falou, tá bom, então saber o que vai acontecer na minha vida não dá. Tá? Até porque Deus não faz isso porque tem livre-arbítrio, a pessoa pode mudar muitas coisas e etc. Tá? 2. Umidat Yamai Mahi. Deus faz o cálculo dos dias que eu vou viver. Isso aqui, você pode me responder, por favor? Deus dá a mesma resposta e fala para ele, há um decreto que eu criei que nós não avisamos quantos dias de vida uma pessoa tem. É interessante aqui que são os dias de vida, tá? O dias de vida não é porque ele está nas últimas, e aí vem o médico e fala, você tem mais 30 dias. Não. A gente está falando quantos são os dias de vida, porque na Kabbalah
A pessoa não vive 70 anos nem 80, a pessoa vive dias. Pode ser 70 anos vezes, né? Quantos dias tem? 70 vezes 365, aí sim, tá? Mas isso tem um segredo de Kabbalah muito, muito, muito grande que eu espero que um dia a gente vai estudar ou aqui ou na Academia de Moisés, um dos dois. Talvez eu vou dar essa aula na Academia de Moisés, talvez, e não aqui, porque é uma aula que vai me exigir bem organização, mostrar mais fontes e mais a fundo. Então a live é um pouquinho pequena para isso, então na academia vai entrar muito bem em algum dos cursos de Kabbalah que a gente tem, tá? Então talvez eu vou contar esse segredo dos dias, realmente é um segredo de Kabbalah muito importante, muito profundo. Para ser sincero, eu acho difícil viver sem ele. Não estou exagerando, tá? E aí, então Deus falou, tem um decreto, eu não conto, a gente não conta para uma pessoa, quando ele fala, nós não quer, só tem um Deus, então o que nós não contamos? Ele e os anjos que estão do lado dele, não contamos a um ser humano quantos vão ser os dias de vida que ele vai viver. Beleza, beleza pra gente, né? David Ameller, o rei David, não responde, não sabe o que vai acontecer, não sabe quando. Aí ele faz mais uma pergunta. Deus, quando é que eu vou parar? Tá? Quando é que vai parar a minha vida? Aqui ele não está perguntando quantos dias de vida ele vai ter, ele está perguntando qual o dia da semana que ele vai falecer. E aí Deus fala para ele, Amarlo Beshabat. Deus respondeu, David Ameller, rei David, você vai falecer no Shabat, no sábado, o dia mais sagrado da semana. Uau! Vamos lá. E aí o rei David falou, Deus, se for no Shabat, o povo vai todo ficar triste. O Shabat é um dia de alegria, é um dia de prazer. Vamos fazer o seguinte, Deus, vamos marcar para o domingo, mesmo que tem jogo de futebol, mas aí não é importante, tá? Agora, sem brincadeira, realmente o rei David chega para Deus e fala, Amut Bechad Beshabat, Deus, faz eu morrer no domingo, tá? E Deus responde, Amarlo, Deus disse para ele, Kvarigia Malchut Shlomo, Bincha, Ven Malchut Nogat Bechaverta, Filo Kimno Nima. Deus falou, olha só, no domingo é o dia que eu decidi que começa o reinado do teu filho Salomão, Shlomo. E um reinado não pode pegar do outro nem um fio de cabelo. Aqui tem uma ideia muito, muito forte, né? O rei David, por um lado, ele pede para adiar por um dia só a morte dele. Por quê? Porque ele fala, não quero morrer no Shabat, apesar de ser um dia sagrado, um dia elevado, um dia que está escrito que muitos tzadikim que morrem, porque nesse dia ele vai direto lá para o mundo dos superiores. No Shabat tem uma diferença nos céus, eu não vou entrar em todos os detalhes, no que acontece no inferno com algumas pessoas no Shabat, tá? As pessoas do povo judeu que cumpriram o Shabat em vida, elas, mesmo quando elas fizeram pecados, no Shabat elas saem do inferno. Tá? Então ele não quer um dia de festa, um dia que... Então ele fala, vamos jogar para o domingo. E Deus fala, olha, domingo não pode ser. Por quê? Porque já é o dia que começa o reinado do seu filho. Eu tenho certeza que se pedissem para o rei Salomão, olha, você se incomoda de começar teu reinado domingo à noite, segunda-feira para o teu pai viver, eu tenho certeza que ele não ia se incomodar. Mas isso são decretos divinos. Esses decretos de Deus, os decretos que Deus fazem, eles são exatos.
são perfeitos. Aqui a gente também aprende uma lição, que é essa mesma expressão de que uma pessoa, um rei não vai pegar do outro nem um fio de cabelo daquilo que não é dele. Está escrito também sobre o sustento da pessoa, que uma pessoa, quando vai vir o sustento, Deus decide o que essa pessoa vai ganhar e ninguém tem como retirar dela esse sustento. Você não precisa também fazer esse sustento chegar para você de forma proibida, porque aquilo que está determinado para você, ninguém pode tirar. E se alguém tirou, é porque aquilo não era para você. Se ela tirou de forma injusta, ela tem um pecado porque ela roubou. Mas esse dinheiro não era para estar com você. E o que é para estar para você vai chegar. Como? Ele tem muitos caminhos. Tá? Esse é um conceito muito importante que tem que entender, que nós que cremos em Deus, cremos em Hashem, a gente sabe que para ganhar dinheiro a gente não precisa, Deus me livre, enganar, pegar uma coisa que não é nossa, nada disso. O que é nosso vai vir, e se vem de forma permitida, de forma kasher, de forma honesta, vem com bênção. Se a pessoa pensa que ele tem que dar um jeitinho, que pode dar um jeitinho com Hashem, não é verdade. E vem sem bênção e sai sem bênção, para quem me entendeu. Quando o dinheiro não é kasher, não tá legal. Tá bom, vamos continuar. Então ele pediu para morrer no domingo, Deus falou, não rola. Agora olha só que coisa interessante. Ele fala, então, o rei Davi chega para Deus e fala, Amud Be'erev Shabbat, então deixa eu morrer na sexta-feira, pelo menos na sexta-feira, então não vai ter a tristeza do Shabbat, vai ter passado já um dia melhor. Vem o Deus e fala, ele responde de uma forma com outro versículo do Teilim, dos Salmos. O que ele responde, Deus, para o rei Davi? Que tov yom b'chatzerecha, porque para mim é um dia da sua vida. É verdade que eu vou traduzir e vou ler a Gemara como está. Melhor um dia no seu pátio, tá, na sua casa, me'elef, do que 1000. O que significa isso? Preste atenção. Melhor, Deus está falando para o rei Davi, melhor, rei Davi, um dia seu, em que você senta e se ocupa com o estudo da Torá, para mim ele é mais valioso do que 1000 oferendas que o seu filho Salomão, Shlomo, vai trazer para mim futuramente no grande templo, no Beit HaMikdash. Uau! Um dia de vida que a pessoa utiliza ele para o estudo da Torá, para o cumprimento de mitzvot, para fazer bondade, aos olhos de Deus ele é precioso, a ponto de que ele fala, Deus está respondendo para o rei Davi, eu não estou disposto a abrir mão de um dia da sua vida, porque um dia da sua vida é mais precioso do que 1000 oferendas no Beit HaMikdash, no grande templo. Uau! Tá? A gente às vezes pensa, a gente agora está estudando o Torá, a gente pensa, tô passando, você está fazendo, você não tem ideia. Exatamente sobre isso que Deus está falando agora com a gente. Isso que a gente está sentado junto, estudando o Torá, vale nesse momento mais do que 1000 oferendas, do que o rei Salomão trouxe, tá? No grande templo, no Beit HaMikdash. Legal. Então a gente entendeu o versículo, né? David Amelech o rei Davi pediu 3 perguntas: o que vai acontecer na minha vida, quantos dias de vida eu tenho e qual vai ser o dia da minha morte. 2 ele não teve resposta, uma teve, que vai ser no Shabat. Ele tentou fazer aqui, que seja no domingo, não rolou. Então deixa sexta-feira, também não rolou. Então ele sabe que ele vai falecer no Shabat. Agora olha só que coisa impressionante. Vamos virar uma página na nossa vida, tá? Agora a página está assim, tá? Kol Yoma de Shabbat está em aramaico. Todo dia do Shabat, mas o dia todo, o que fazia o rei Davi?
Todo o Shabat podia ser o dia da morte dele. Então o que ele fazia? Havayativ vegares. Ele sentava e estudava Torá. Todo dia, Kulei Yoma, o dia todo. Você está perguntando, mas o que tem a ver? Calma! Quando eu estudo com meu filho, em Guimará, às vezes ele já quer saber. Eu falei, calma, vamos ler até o final. Vamos ler, vamos estudar junto, e aí vai chegar. Aí quando chega ele já sorri para mim, vai, entendi agora, tá? Vamos lá. Agora, olha só o que aconteceu. Raú Yoma, aquele dia, aquele Shabat, aquele sábado, Debai lemei nafshei, que a alma dele tinha que descansar, ou seja, que ele tinha que abotoar o paletó, não é assim que fala em português? Tem que o dia que ele ia falecer, Kam malachamavet, se levantou o anjo da morte. Vocês já cansaram das minhas piadas de sogra ou não? É ela. Não, estou brincando, tá? Kam malachamavet, se levantou o anjo da morte, Kamei, e foi até o rei David. Ele não está vendo isso, ele não sabia. Velo yachilei. E ele não conseguia tirar a alma do rei David. Ele não conseguia matar o rei David. Por quê? Delohava pasak pumei migirsa. Porque ele não parava de estudar a Torá. Você fala, mas calma aí, e na hora da comida ele não comia. Ele passava o dia todo, a noite toda, acordado, estudando o Torá. Você fala, mas como é que pode? O rei David, no tratado de Brachot, primeiro tratado do Talmud, está escrito que ele dormia menos de 30 minutos, tá? Em pequenos intervalos, e não 18 vezes isso. Não, ele não chegava a 2 horas de sono por dia. Uma força muito grande. Se vocês pensam, uau, mas como é que pode? Tem até o dia de hoje rabinos, e o Yaakov também, do contraste, mas é por outro motivo. Mas agora falando sério, o rabino que me casou, ele dormia 2 horas em 24 horas. Tá? Infelizmente ele já está falecido. Hoje em dia, não foi por causa disso. Mas tem um outro rabino, na mesma yeshiva que eu estudei, que também dorme 2 horas só durante 24 horas. Uma vez os alunos perguntaram para ele, rabino, na yeshiva onde eu estudei, falou, rabino, como você dorme 2 horas por dia? Ele fala, acredita em mim, eu não consigo menos do que isso. Tá bom. Então o rei David, ele passava a noite toda, o dia todo estudando. E quando ele está estudando, isso é um segredo de Kabbalah, o anjo da morte não consegue atuar sobre a pessoa. Então o anjo da morte não conseguia tirar a vida do rei David. Uma pessoa só morre se ela não está estudando Torá. Olha a força que é estudar Torá. É impressionante isso. Então o rei David, por isso ele ficava estudando, e o anjo da morte não conseguia tirar a vida dele. Agora chegou o dia tal, naquele dia veio um anjo da morte, não consegue, e ele fala, mas Deus falou para eu fazer isso. Só para vocês saberem que tem outro tratado de Moed Katan, que traz algumas histórias sobre isso, mas a gente não tem tempo. Entra na academia onde a gente vai estudar isso junto lá, tá? Eu ainda não dei aula disso lá, tá? E aí, o que aconteceu? Amar Maiav, do anjo da morte, falou, o que eu vou fazer? Então, o que conta o Talmud? Havalei bustana achorei beitei. Ele tinha um campo, tá? um pomar. Ah, lembrei dessa palavra, legal. Tá? Ele tinha um pomar atrás da casa dele, atrás do palácio real, tinha um pomar. E o que ele fez, o anjo da morte? Veio o anjo da morte e ele começou a balançar as árvores, começou a fazer uma coisa estranha. O rei David se assustou, ele foi lá ver o que foi. Então o que ele fez? Nafak lemirzei. Ele saiu para ver.
Hava salik bedargat, e aí ele tinha degraus. Então ele começou a descer os degraus para ver o que está acontecendo aqui, que bagunça é essa. Ifrit darga mitutei, istik venach nafshei. Saiu, o anjo da morte fez desaparecer um dos degraus, e aí o rei David se assustou, parou de estudar, o anjo da morte levou ele. Uau! Impressionante! Impressionante! A gente aprende daqui um monte de coisa e eu vou tentar dar uma resumida e te trazer uma coisa muito importante, tá? Algumas coisas muito importantes, tá? A primeira coisa é que a gente já sabe então que quando a gente vem a esse mundo, existe uma quantidade de dias que foi determinada pra gente, tá? Com poucas exceções, isso não muda, especialmente para o lado positivo. Para o lado negativo, não vou negar para vocês que existem alguns casos que isso muda. Ou seja, às vezes de diminuir um pouquinho, tá? Isso é número 1. Mas a pessoa não vai saber disso. Número 2, a pessoa não vai saber o que vai acontecer na vida dela. Ela tem livre-arbítrio, ela vai poder mudar, então ela não vai saber, não tem aqui algo pré-determinado, já condicionado, não tem. Número 3, tá? Também está decidido qual vai ser o dia da semana que ela vai morrer, e a gente está vendo que tem uma importância nesse dia, tá? Fora isso, a gente viu, eu vou deixar para o final um ensinamento muito místico, tá? Vamos ver como é que muito místico. Mas a gente viu que o estudo de Torá, ele é uma... Eu não quero falar criptonita, porque a criptonita do super-homem era ruim, tá? Mas ele não deixa o anjo da morte atuar sobre a pessoa. Fala. Popeye. É o espinafre do Popeye. Olha só o Hidush do Yaakov. Ele trouxe... Agora os mundos superiores se abriram com a novidade que veio aqui do mundo. Foi a primeira vez que alguém interpretou o Talmud como o espinafre do Popeye. E só vai entender como nós, assim, nós que já perdemos aqui o cabelo, tá? Só quem tem a cidade. Mas é muito forte isso. E agora não pensem que a força da Torá é só para evitar o anjo da morte. Ela serve depois. A Torá é a fonte de vida, como está escrito. A Torá é chamada da árvore da vida para quem está segurando nela, para quem está apoiado nela. Tem duas explicações quem está apoiado nela: quem estuda ela e quem apoia quem estuda ela. É muito importante a gente estar, se puder, nos dois times, né? O time de quem estuda e no time de quem apoia quem estuda. É vital. Eu falo, a gente pensa que estudar a Torá é que nem estudar física, mas não é. É a forma que você mais se conecta a Deus. Por isso é chamada a mitzvah mais importante de todas. O rei David, né, no Shabat, ele não fazia outra coisa, ele estudava porque ele sabia que o anjo da morte contra a Torá, o anjo da morte, ele também, se você se lembra, ele é o Yetzer Hará, ele é o mau instinto. O mau instinto não consegue atacar você quando você estuda a Torá. É muita luz, é muita sabedoria. E se a pessoa, mas eu vou te falar uma coisa, mas a pessoa tem que estudar a Torá com o intuito de se aproximar de Hashem. Tá? Esse é o intuito dela. Não é à toa que eu abri uma academia de Moisés. Não é à toa. Porque esse é o objetivo, é essa luz que cada ser humano necessita. Não é luxo. É gênero de primeira necessidade. O povo judeu é chamado o povo do livro. Por quê? Porque a gente quer antes cuidar do estudo. Depois a gente pensa em comida e casa. E saibam que os judeus durante todas as gerações fizeram isso.
todas as gerações. Eu, graças a Deus, tive esse exemplo em casa, tá? Meu pai passou por isso, agora eu não vou contar toda a história, mas, então, quando eu vou, e a gente pode, e hoje em dia, essa maravilha, que a gente pode usar a tecnologia e transmitir a Torá, a Kabbalah, o Talmud, o próprio hebraico, tá? Não é luxo. Eu quero falar para você, não é a fonte da vida. E não é o que o Rabino Roni está ensinando, é o que a Hashem está mostrando na Torá. E aqui eu quero te falar mais uma coisinha. Eu vou deixar novidades para a próxima live, tá? Vou até falar o que o rei David fazia quando acabava o Shabat. A gente vai ter que falar sobre isso. Eu só queria te falar como é importante estudar dentro. Como é importante quando você estudar, você saber que você está estudando no original, embasado, não é história. Você está estudando, você pode pegar o aramaico e saber que você está estudando certo. Não é uma palestra, não. É estudo. É sério, é correto. É a verdade. Muitos de vocês buscam verdade. Eu recebo muitas mensagens. Eu estou buscando a verdade. Essa aqui se estuda a verdade. Eu quero muito estar com você. Minha próxima novidade, que era realmente muito grande, eu vou ter que deixar para outra vez, para a gente não alargar demais, mas foi uma alegria. Já nos iluminamos com muita luz, com muita Torá, e se Deus quiser, a gente vai ter muito mais. Eu sou marinheiro, popa. Sou marinheiro. Shavua Tov.